Eu acho que, antes da gente começar, eu queria agradecer, porque a gente, na verdade, é quem encontra as pessoas. E tem uma quantidade imensa de pessoas a quem eu gostaria de agradecer, porque elas aparecem quando a gente pensa a própria história, mas não dá. Então, eu agradeço simbolicamente a todas, porque ninguém é sozinho, a gente se constrói a partir do que vai encontrando. E eu tive sorte de encontrar pessoas muito fenomenais. E eu estava pensando por onde começar, e todas as minhas palestras, eu começo falando de futuros, como é importante a gente sair dos futuros prováveis, mesmo porque o provável não existe, e que só coloca a gente numa situação reativa, e ir para o caminho dos futuros desejáveis, para nesse caminho ampliar as possibilidades. Aí eu pensei uma coisa interessante, eu falei, caramba, eu mesma sou completamente improvável. Não era para ter dado certo, se é que eu dei certo. Porque eu não sou nada, eu não tenho nenhum diploma, eu sou mulher, sou latina, minha carteira de trabalho, meu registro é de coreógrafa. A cada momento eu fiz uma coisa diferente e todo mundo não entendia muito bem por quê. E, no entanto, a coisa funcionou. Aí, o que é legal? É ver que se esta improbabilidade, chamada Lala, se tornou possível, então todo mundo é possível também de fazer o que quer, com quem quer, e a coisa funcionar. Como eu tenho, olhando a minha vida, a impressão de que foram muitas vidas, e em cada uma eu era de um jeito fazendo uma coisa, e cada vez com uma ferramenta, aí eu pensei em compartilhar com vocês essas ferramentas. E a primeira delas é justamente a mistura. Essa mistura é a marca. E acho que por muito tempo eu fui basicamente esquisita, porque ninguém sabia muito bem o que é que eu estava fazendo. E agora não sou mais esquisita, tenho um nome chique. Eu sou transdisciplinar. O que eu percebo agora, olhando para trás, é que tem uma lógica. E essa lógica é talvez o fato de eu sempre ter me dedicado a fazer pontes. Ponte entre áreas, ponte entre linguagens, ponte entre maneiras diferentes de ver. E isso faz de mim uma sintetista. Eu não sou analista, eu sou sintetista. E, além disso, sempre um foco no fazer, nos comos, porque eu acho que o que não basta, a gente precisa saber como, as ferramentas. Então, eu sou comista. E o humor, para mim, foi sempre muito, muito, muito importante. Tanto que é graças a ele que eu tenho uma filha. Porque eu me apaixonei pelo pai dela quando a gente fazia show com Premê, e toda noite eu ouvia a mesma piada e toda noite eu rolava de rir e pronto, eis aí a Rita Cole. Então, uma coisa que eu sempre fiz foi de tudo de novo que eu me metia, com medo, claro, mas deixando o medo na gaveta, eu pensava, qual é o pior que pode acontecer? E aí eu via que o pior que podia acontecer, na verdade, era que no final a coisa não funcionasse e eu ficasse exatamente onde eu já estava. Então, eu dizia, tudo bem, vamos aí. Ia, inclusive, ter coragem de pensar diferente, que acho que foi uma das minhas, talvez, uma das minhas fortalezas, uma das razões pelas quais, apesar de improvável, fui seguindo. Mas esse fora da caixa, esse sentido, assim, de inadequado, sabe? De não encaixar. Como eu sou feliz com ele hoje. Porque se foi sofrido, por outro lado, foi o que me botou no mundo. Tentando fazer do mundo um lugar onde ninguém se sentisse tão inadequado. Onde as coisas pudessem ser ampliadas, né? É uma das grandes artes técnicas que eu desenvolvi, que é a arte técnica de virar o binóculo. Se você tem um problema, você vira ao contrário e faz do problema a solução. Eu gostava de dançar, mas eu sempre fui muito grandona e completamente inadequada para a dança. Minhas professoras diziam, desiste, desiste. E aí, o que eu fiz? Eu inventei uma linguagem que pudesse ser adequada às inadequadas. E veio daí o comecinho da dança e teatro. E essa coisa sempre de perguntar, mas e que se a gente fizesse diferente? E se a gente fosse um pouco mais para lá? Acabou sendo um norte em tudo. E isso aconteceu muito na economia criativa. Esse sair de algo justo quando a coisa está se consolidando para ir um pouco mais para lá, um pouco mais para lá, um pouco mais para lá.
porque eu fui pioneira disso aqui, né? E tive essa sorte de participar da implantação de economia criativa no sistema ONU. Mas aí eu falava, tudo bem, o quê da economia criativa é legal, mas e como? E como é que vai ser sustentável? Aí um pouquinho mais para lá e virou a economia do compartilhar. Aí falava, legal, mas e como é que a gente pode aproveitar a rede? Como é que a gente pode empoderar as pessoas? Como é que a gente pode ganhar escala com muitos pequenos e diversos conectados? E aí veio a economia colaborativa. E daí, e tá bom, e como é que nós vamos viabilizar isso tudo? Com que recursos? Porque recurso não é só a moeda, recurso é tudo aquilo que pode circular, não só financeiro, mas também ambiental, social, cultural. E aí veio o que é um pouco a minha marca, que é essa visão 4D. Eu tive coragem de sair do armário e chamar isso de um nome bem absurdo, que é fluxonomia 4D, porque é a combinação dessa história toda, economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa, multimoedas, para criar fluxos e, com esse fluxo, ativar potenciais. Porque eu sempre fui muito da mão na massa, assim, do fazer, e cientetista, e não analista, etc. Então, acabou que entre biologia e história, acabei na cultura. É a partir da cultura que todo o resto se desenvolve. E aí, nas palavras, tem uma coisa muito legal, porque isso fica claro. É informação. E a partir da informação, emerge a forma em ação. Tudo aquilo que a gente faz, a sociedade e tal. E eu comecei nas artes, porque arte e cultura não é a mesma coisa. E esse contato com as artes foi fenomenal, porque eu era bem estranha. Eu lia 3 livros por dia, eu fui bem gorda, parecia uma panela de pressão, entrava informação e não saía. Extraordinariamente tímida. E o que mudou isso tudo foi o contato com a arte. E entendi também que o artista é aquele que põe toda a sua esquisitice a serviço. E aí a esquisitice deixa de ser esquisitice e passa a ser criação, inovação, transformação. Foi o que aconteceu comigo mesmo, gordinha, tímida, porque através do teatro e da dança eu pude ir revelando um monte de lalas, um monte de potenciais, várias maneiras de ser, de fazer, e foi incrível. Eu sempre me interessei por conhecer a natureza das coisas, a essência. Então, nova ciência, física quântica, psicologia, fisiologia, comportamento animal, eu ia atrás de tudo. E sempre nessa ideia de entender a essência, que começa também pequenininha, com um fascínio com mitologia. E eu fiz isso a partir dos 12 trabalhos de Hércules. E foi fenomenal. Foi absolutamente importante na minha vida ter estudado tanto o caminho do herói. Porque aí dá para perceber que se você tem um chamado, não tem jeito. Não tem como não ir. E se você não vai, começa a dar tudo errado. A coisa não anda. A outra coisa é que o herói, quando ele faz o caminho e ele volta, isso que é o mais complicado, é o retorno. Porque quando ele volta, ele já está diferente, ele não encaixa mais, ele sabe coisas que os outros não querem saber, que, aliás, é uma coisa que eu percebo muito como futurista, e que eu sou aí desde a metade dos anos 90, que dá uma aflição, sabe? Quando você conta que é possível. É muito curioso isso. Aí eu entendi também o que é a palavra pânico. Pânico vem de pan, que é o medo do todo. E é engraçado isso, porque quando a gente começou ali com essa história de futuros, com o Núcleo de Estudos do Futuro, que pertence a uma rede internacional, a gente brincava dizendo, a gente é o remédio para a doença que as pessoas ainda não sabem que tem. E aí foi quando eu fui, por um acaso, assim, comecei a criar e dirigir mega eventos corporativos, porque eu, nas artes, tive essa experiência muito diversa. E nas artes cênicas, o que eu não fiz foi operar mesa de som, mas ainda pretendo.
E no audiovisual, cinema, televisão, um monte de coisa, moda, o que vocês imaginarem. O que falta ainda e que eu espero fazer é rádio e voltar para a televisão, falando de futuros desejáveis. Mas, enfim, essa experiência super diversa fez com que eu fosse uma criadora e diretora multimídia, que era meio novidade naquela época. E foi uma experiência muito interessante, porque fazer eventos é a coisa mais difícil que tem. É uma coisa meio ninja mesmo, porque você tem aquela responsa toda de milhões de dólares, de centenas de pessoas que você está coordenando. Uma vez acontece e não pode dar errado. E aí esse aprendizado foi fundamental. Só que a alma começou a ficar inquieta de novo. Disse, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou? E a vida sempre aconteceu assim comigo. Eu, por exemplo, não acredito em planejamento estratégico porque eu nunca vi um plano dar certo. Porque você diz, eu vou para lá, e aí, de repente, a vida leva para o outro lado. Comigo sempre foi assim. Então, eu acho que eu sou uma espécie de surfista existencial. E o que tem é que eu topo a parada. Eu estou aberta para o que aparece de novo, atenta e sentindo para onde vai o vento e surfando. E aí, olha que interessante, eu querendo ali fazer palestras, e aí foi um período em que eu só trabalhei com circo. Vocês podem acreditar? Circo. Pô, no circo é uma questão de vida ou morte, literalmente, se você está ali presente, se você está integralmente fazendo o que você está fazendo. Se você não tiver, morre. A outra coisa do circo, aprender a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Ou a coisa da equipe. Que sem equipe não rola, realmente equipe é tudo. E principalmente no circo eu saquei a palavra que para mim hoje é a palavra-chave, que é confiança. Porque se o cara não confia em si e não confia no outro, não rola nada. E eu realmente acho que a gente tem futuros desejáveis pela frente. Mas esse futuro desejável só será possível se a gente tiver confiança. E depois dessa experiência com o circo, veio um momento interessantíssimo de trabalhar com ONGs. Depois de ver ali, né, com a corporação, como é que era fazer muito com muito, aí ver como é fazer muito com pouco. E aí que eu entendi, por exemplo, toda a questão de recursos não monetários, que são possíveis e acessíveis desde que você tenha uma causa, e que essa causa seja de interesse comum. E também, se você juntar essa causa a uma celebração. E aí dá para ver, olha tudo que funciona. Carnaval, igreja, futebol, é isso aí. É uma causa compartilhada e a celebração. E no terceiro setor, além de perceber essa coisa dos recursos, da causa, da celebração, eu percebi que o que funcionava, funcionava porque era multidimensional. Não era uma dimensão só. Não era só ambiental, ou só social, ou só cultural, ou só financeiro. Era tudo ao mesmo tempo. E foi aí que eu comecei a desenvolver isso que são o olhar 4D, essa visão 4D, de ver que para funcionar, alguma coisa tem que ser multidimensional. E que, na verdade, a gente tem essa ideia de que tudo é escasso, de que não dá, que não tem como, porque a gente está sempre só sintonizado no linear. O que é o linear? É o que é só quantidade, moeda, tangível, centralizado e tal. Mas se a gente vê as coisas de forma multidimensional, aí tudo é possível. E aí você tem, inclusive, a possibilidade de ter um fluxo constante. E no universo é assim. O universo é uma figura como essa aqui, que eu estou mexendo, que se chama Torus, que é uma figura impressionante porque tem algo de dentro, a informação, que se expande para fora e cria a forma em ação, cria o universo. Tudo isso foi sacada aí de trabalhar com as ONGs e que foi nutrindo a outra fase, que foi de desenvolvimento local. Trabalhar com governos locais, com instituições de fomento como o SEBRAE e tal, em desenvolvimento local. E aí era super interessante, porque eu chegava nos lugares e perguntava, o que tem de legal aqui? E adivinha qual era a resposta? Nada.
Daí essa história de visão 4D. A gente precisa aprender a enxergar os tesouros, todos eles. Não só os monetários, que na verdade é o tesouro mais fraquinho, mas os tesouros culturais, sociais, ambientais, etc. E o trabalho, nesse momento, se chamou O Santo de Casa Faz Milagre. O santo de casa era você conseguir enxergar os teus tesouros. O faz é com quem você ia conectar, fazer parceria. E o milagre era o futuro desejável. E justamente por essa capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, acho que é que eu fui parar na ONU. E nesse momento muito interessante em que a economia criativa estava entrando dentro do sistema ONU com a percepção de que era uma estratégia de desenvolvimento, o que é óbvio. E que mudança é essa? É sair de séculos, talvez milênios, onde tudo se organiza em torno do que é tangível, material, e o que é tangível é escasso, porque se consome. Em compensação, os intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade, experiência, eles não se consomem com o uso, mas eles se multiplicam com o uso. Pensa uma maçã, não dá para dividir entre os 7 bilhões de habitantes, mas o conhecimento, sim. E aí, quando você divide, ele diminui? Não, ele multiplica por infinitas possibilidades. E então, é óbvio que os intangíveis, a economia criativa, deveria ser a prioridade estratégica número 1 de governos, empresas e instituições. Isto está acontecendo? Não, ainda. E por quê? Provavelmente porque justamente a gente não consegue enxergar as múltiplas dimensões. A gente fica ainda só nessa coisa do número, quantidade e moeda. Porque, em geral, tem recurso, tem conhecimento, tem pessoas, tem tudo ali. E a gente não faz por quê? E hoje eu percebo que a gente não começa a tentar porque acha que não é possível. Aí eu falei, putz, nós precisamos treinar isso. Tudo a gente não treina na vida, andar de bicicleta, etc. Nós temos que treinar a pensar diferente. Nós temos que treinar a pensar futuros desejáveis. E foi aí que começou o movimento Crie Futuros. E esse movimento começa no momento em que eu encontro umas imagens que mudaram a minha vida completamente. Elas são inacreditáveis. Porque você vê, por exemplo, tem uma única imagem que nessa imagem tem Skype, tem impressora, fax, GPS, tem Wi-Fi, tem até drone. E tudo isso numa imagem de 1929, momento de crise. Quem criou essa imagem foi considerado louco. E todo mundo olhou e falou, legal, mas completamente impossível. E vocês não imaginam a quantidade de imagens que tem de coisas que hoje em dia são realidade. Muitas. E aí eu percebi que aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, é uma semente de futuro. E naquele momento, era um momento em que toda a questão da sustentabilidade, aquecimento global e tal, estava começando com força. E qual era o futuro que todo mundo pintava? Só horror. E em todos os lugares aonde você fosse ver, o futuro era só horror. E está mais do que provado que todas as civilizações, pessoas e grupos que pensam futuros desejáveis, que têm otimismo, elas florescem. E quando a visão é pessimista, pá, aí vem a crise. Então, a gente começou esse movimento, o Crie Futuros, para criar futuros desejáveis. E aí acontecia onde? O que de fato era sustentável? O que de fato conseguia resolver os problemas? E aí vem a rede. Vêm os coletivos, vêm todos esses grupos inacreditáveis de jovens se organizando de forma compartilhada, colaborativa, criativa, etc., que é onde agora o meu tempo está dedicado. Agora estou mudando, de não mais viajar tanto, mas de poder parar e fazer formações extensas passando essas ferramentas, que eu estou chamando da fluxonomia 4D. Combinar criativo, compartilhado, colaborativo e tal. Porque, afinal, é tudo fluxo, né? Se a gente conseguir enxergar isso, dá tudo certo. Porque, repara, a vida e a saúde é fluxo, a natureza é fluxo, a economia é fluxo, a cidade é fluxo. E talvez a gente tenha avançado menos do que podia porque viu tudo separado.
E para ir terminando, eu queria dizer para vocês que eu tenho algumas frases mantra. Uma delas é, por exemplo, o feito é melhor que o perfeito. Essa cultura que eu cresci, além de ser cultura do herói, é também uma cultura da idealização. E o outro mantra, que esse aí é o mantrão de vida, é o que é sentido, faz sentido. Tudo. Porque se a gente não percebe, se a gente não sente, se a gente não está presente, se a gente não desfruta, se a gente não é receptivo, se a gente não se afeta, aí nada acontece. E como pensar em futuros é uma coisa que dá certo, sempre um certo estranhamento, e com esse passado aí das artes, e também nutrida pelos milhares de futuros desejáveis que eu escutei em um monte de países, e por esses anos todos, com governo, instituição, empresa, ONG, etc., tenta como assessora, né, para ver como de fato a gente podia fazer futuros desejáveis, eu quase estou mais à vontade em 2050 do que agora. É sério, às vezes eu saio na rua e falo, nossa, ainda tem isso? Como assim? Tem coisas que não fazem sentido. E aí eu criei uma personagem. Essa personagem, eu vou virar ela chama-se Iris Inspiral. E ela é Inspiral por causa da espiral e porque a ideia é inspirar futuros desejáveis. Então agora eu sou Iris Inspiral, eu vivo em 2042. Eu sou inseminadora de futuros e eu viajo para mostrar que é possível, que deu tudo certo. E eu vim aqui para contar para vocês uma coisinha só, que achei que podia ser interessante. A minha época é muito avançada em relação à de vocês, e não avançada assim de super tecnologia e tal, porque a gente viu que isso não era tão importante assim, que realmente o que importava mais era a relação entre as pessoas, que as tecnologias socioculturais elas eram tão ou mais importantes do que as tecnologias destraquitanas. E esse avanço todo foi porque a gente tem um ramo da ciência que é a iciologia. A iciologia se dedica a perguntar e se? E se para tudo. E é super interessante, porque quando você pergunta e se, você vai vendo possibilidades. E o que eu vim contar para vocês da iciologia é que um desses e se's era e se a Terra é uma criatura, é um ser, é Gaia? E se essa criatura, como as outras criaturas, a última coisa que se forma nela é o sistema nervoso. E o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso percebe e comunica. Ele sente, ele se afeta e ele comunica. E se os seres humanos, o que eles fazem? Desde o começo, o que eles fazem é perceber e criar cultura, criar maneiras de contar o que eles perceberam, seja na pintura nas cavernas ou na internet. E depois, todas essas percepções, elas circulam através de tecnologia. E acabou que a gente criou, em volta da Terra, uma camada imensa de informação circulando em tempo real, que o que acontece aqui, o outro já está sabendo e o tempo inteiro... Então, e se, nesse ser Gaia, a humanidade fosse sistema nervoso? Aí isso dá outra dimensão para a questão da rede, para a questão do contato e do afeto, porque aí o que a gente precisa fazer é sinapsar, é se encontrar. E o que acontece na sinapse? Quando eu te encontro, eu me transformo. Eu chego de um jeito e fico diferente. Afeto. Então, o meu mundo de 2042 foi possível, é um mundo sustentável, não teve guerra, o aquecimento global não aconteceu assim, está indo tudo muito bem, a gente se diverte pra caramba, é um mundo extremamente divertido, porque, claro, tudo que é diverso é divertido. A economia vai bem, porque a gente tem justamente fluxos de recursos não monetários, o modelo de governo mudou, claro, não é mais
por partidos e centralizado, mas tudo isso foi possível porque a gente se percebeu como sistema nervoso de Gaia e se dedicou a ser o melhor neurônio possível, conectando, sinapsando e percebendo. E aí eu trouxe uma música para vocês, porque o que é sentido, faz sentido. E essa música diz assim: se você acha que não dá, vou te contar, dá sim. Se pergunta por que não, e você vai ver que sim. Desejável mundo agora não é utopia, não. Vem, se joga, experimenta e você vai ver que é bom. Vem, 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 tudo bem, tudo bem. Desejável mundo agora, por que não, por que não? Vem, 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 veja além, veja além. Desejável mundo agora, por que não? Pior que tá, não vai ficar. Vamos nessa, vamos junto, por que não, por que não? Se não tentar, não vai rolar. Vamos nessa, vamos junto, por que não, por que não? Vem, 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 tudo bem, tudo bem. Desejável mundo agora, por que não, por que não? Vem, 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 veja além, veja além. Desejável mundo agora, por que não? Já imaginou? Já imaginou tudo que dá se a gente tentar? Já imaginou tudo que dá se a gente se juntar? Já imaginou tudo que dá se a gente confiar? Vem, 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 tudo bem, tudo bem. Desejável mundo agora, por que não, por que não? Vem, 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 veja além.